Como em São Paulo tinha a história do homem-cavalo, o homem-rabo de cavalo, não vou deixar de contar também para vocês a história daqui de Minas também, próximo aqui do Vale de Jequitinhonha, região de Salinas, região do norte de Minas, Pedra Azul, sobre o bicho da Pedra Azul. Vamos conhecer essa história. Essa história é muito famosa aqui, mas no passado, hoje em dia até que não, mas ela foi muito famosa, inclusive contada até pela Unidade Federal de Minas Gerais. Vamos ouvir. Eu também, como sou dessa região, eu lembro quando eu era criança dessa história. Mas vamos entender um pouco. As vozes do Valo contam que a geração após geração, o monstro continua aterrorizando as crianças na região aqui do norte de Minas. Algumas pessoas chamam de bicho de Fortaleza, outras chamam de bicho lanudo, mas todos concordam que esse fera é originário de Pedra Azul, por isso é chamado o bicho de Pedra Azul. Segundo as histórias que rondam no rio de Jequitinhonha, por aqueles lados, tudo começou com um homem chamado Joaquim Antunes de Oliveira, nascido em 1799 no norte de Minas Gerais. Joaquim era rico fazendeiro com obrigação de cuidar de todo o rebanho de sua fazenda, para campear o gado, e ele contava também com a ajuda de uma mula. Certo dia, a mula estava muito cansada, mas mesmo assim Joaquim insistiu em selar o animal para, além do trabalho, ir passear na cidade. Mas sua mãe falou assim, não, revoltada, sua mãe não deixou, não gostou daquela atitude, e tirou a sela da mula e tocou o animal para o curral. Joaquim ficou furioso, pegou a sela, colocou na sua própria mãe e covardemente foi montado nela até a cidade. Assim conta a história. Durante o caminho bateu muito na pobre senhora. Pouco tempo depois, Joaquim teria morrido misteriosamente, morreu do nada, acabou morrendo. O corpo do fazendeiro foi inicialmente enterrado no pequeno cemitério de Caatinga. Entretanto, tempos depois, por conta de disputas políticas, os restos mortais desse Joaquim foram movidos para um lugar mais afastado. Foi então que o povo começou a perceber anomalias, não só na tumba de Joaquim também, mas em outros pontos da cidade também que acontecia. A nova sepultura rachou de forma estranha e, além disso, apareceram pelos de animais entre as fendas. Por mais que a sepultura fosse coberta, a rachadura voltava a surgir e voltava a abrir de novo. Ao mesmo tempo, na fazenda Gamileira, local onde Joaquim morava, uma vara de porco sumiu sem explicação alguma. Quer dizer, uma manada de porco sumiu sem explicação alguma. E para piorar, muitos dos moradores da região dão fé de ter visto uma fera vagando pelas redondezas. Desde então, todos têm certeza que era aquele Joaquim, porque foge da tumba para tentar se livrar da imensa raiva que ele sentia. Às vezes ele surge mais parecido com um cão preto, outras vezes um homem vestido de capote. Mas além da forma, que tende a mudar, ninguém tem dúvida de que se trata do bicho de Pedra Azul. Essa é uma criatura que adora assustar pessoas por todo o Vale do Jequitinhonha. Você já ouviu falar no bicho de Pedra Azul? Então essa é um pouco da história. Eu lembro também que os vizinhos falavam, quando era noite, na época da Sexta-feira Santa, na época da Quaresma, isso que aparecia bastante. Ele lutava com os cachorros, brigava com os cachorros, e comia porco, comia galinha, era um monte de coisa que ele fazia. Aí quando teve uma época ele transformava em homem. Aí ele chegava num restaurante, disse que a família dele era muito rica. Ele chegava no restaurante, comia, aí depois deixava um bilhete lá, deixa aí para minha família pagar. E a família tinha que pagar. E outras vezes ele se transformava em animal, outras vezes transformava em cachorro, outras vezes transformava em lobo. E o pessoal reunia para contar a história. E com medo, todo mundo com medo ali. Então essa é a história do bicho de Pedra Azul, como você tem ouvido, é muito conhecido na redondeza de Salinas. E muitas pessoas lembram disso, principalmente os mais velhos.